Vamos tratar de um problema aqui. Ele na literatura é conhecido como lei de Snell, tá? Para motivar, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma competição de triatlo. Triatlo, como se sabe, é baseado em três etapas, né? Ciclismo, normalmente é a etapa que desenvolve a maior velocidade. Depois corrida, que é a que desenvolve a velocidade intermediária. E por fim natação, que é a que desenvolve a menor velocidade. Bom, a ideia aqui, imagina que um triatleta está querendo fazer uma tomada de tempo, ele tem que gastar, fazer o percurso do ponto A até o ponto B no menor tempo possível. Bom, vamos imaginar que o meio um corresponderia ao meio terrestre, então ele teria que fazer essa etapa, vamos supor que ele tem que fazer de corrida. No ponto P, ele vai mergulhar e vai fazer o meio 2 de natação. Então, o que acontece? O objetivo é determinar a posição do ponto P de maneira que eu gaste a menor distância de A até B. Sabendo o quê? Que a velocidade que ele desenvolve correndo é V1 e a velocidade que ele desenvolve nadando é V2. Intuitivamente, como a gente sabe que a velocidade que ele desenvolve na natação é menor que a da corrida, seria de se esperar que ele que ele percorresse a distância C na horizontal e A na vertical, né? No segundo nosso desenho aqui, e depois nadasse em linha reta até B, já que nesse trecho ele percorre a menor distância a nado. Bom, essa é a nossa intuição. Vamos ver se as contas correspondem a ela. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, né? A distância de A até o ponto P, segmento AP, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por x ao quadrado mais a ao quadrado e a gente tira a raiz disso, tá? Mero aplicação do teorema de Pitágoras. X é a nossa variável, é quem vai definir a posição do ponto P. Por outro lado, de P até o ponto B, o percurso a ser percorrido, quem vai ser? Vai ser C menos X ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Bom, com isso, a gente pode calcular, a gente está assumindo sempre, para efeito de simplificação, a gente está desenvolvendo que a velocidade média e a velocidade instantânea são iguais, ele mantém velocidade constante. Então, o tempo de percurso, que eu vou chamar de t de x, ele vai ser dado por quem? A distância AP, ou seja, x ao quadrado mais a ao quadrado dividido por V1, mais quem? A distância PB, que é quem? C menos x ao quadrado mais b ao quadrado dividido pela velocidade V2. Essa é a função que a gente quer achar o mínimo. A gente quer minimizar essa função. Bom, se a gente calcula a derivada disso, t' de x vai ser dado por quem? Vai ser dado por x sobre quem? V1 raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado menos c menos x sobre quem? V2 raiz quadrada de quem? De c menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, tá aí. Se a gente quiser achar o valor de x, é só igualar isso a zero, a gente acha o valor de x, não vai cair numa conta não muito trivial, mas em si é possível. E depois faria algum teste, seja o teste da derivada primeira, o teste da derivada segunda, para determinar se de fato esse ponto é o mínimo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos considerar o ângulo θ1, tá?
θ1, isso aqui normalmente é conhecido como ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Tá? É o ângulo que o trajeto, tá, de A até P faz com essa linha tracejada vertical. E o ângulo θ2, que na literatura costuma ser chamado de ângulo de refração. A gente vai entender por que esse nome. Tá? O que a gente tem? A gente tem que o seno de θ1 é dado por quem? É dado por x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. E a gente sabe mais, sabe que seno de θ2 é dado por quem? Por c menos x sobre raiz quadrada de c menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, se a gente substituir isso na nossa expressão, vai ficar como? Vai ficar seno de θ1 sobre V1 menos seno de θ2 sobre V2. Bom, o que a gente pode observar aqui? O que acontece? Aquela situação que a gente imaginado intuitivamente, que seria o seguinte, seria percorrer na horizontal todo o percurso C e depois entrar na água e ir direto para B, o que vai acontecer? Seria a mesma coisa que fazer x igual a C. Se eu faço x igual a C, o que vai acontecer? Seno de θ1 vai ser C sobre raiz quadrada de C ao quadrado mais A ao quadrado, e seno de θ2 vai dar zero. Em outras palavras, a derivada é positiva. Isso tem um problema. Por quê? Porque essa função aqui, obviamente, ela é diferenciável no intervalo que a gente está considerando, e a gente sabe pelo teorema de Fermat que se uma função assume um extremo em um ponto, então a derivada ali é zero. E, no entanto, a derivada está dando positivo. Então, claramente, ele contraria a nossa intuição inicial. Bom, então a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer. Temos que fazer o quê? T' de x igual a zero. Isso equivale ao quê? Equivale a seno de θ1 sobre V1 igual a quem? Seno de θ2 sobre V2. Tá? E alguém mais capcioso poderia perguntar, mas espera aí, eu me lembro da lei de Snell no ensino médio e ela não tem esse formato. Sim. O que a gente faz? Vamos tomar uma velocidade de referência. Tá? Velocidade de referência. Normalmente, o que a gente toma como velocidade de referência? A maior velocidade que a gente tem. No caso, se a gente está falando de uma etapa de triatlo, seria o ciclismo. Tá? Então, o que acontece? Pegaria a velocidade que ele desenvolve de bicicleta, divide pela velocidade que ele desenvolve correndo, e depois pega a velocidade que ele desenvolve de bicicleta e divide pela velocidade que ele desenvolve nadando. Então, eu teria... Então, o que acontece? Então, a gente define esse parâmetro aqui, a velocidade de referência dividido pela velocidade no meio I ou na etapa I, a gente chama isso aqui de índice. Tá? Se a gente fizer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar dos dois lados da minha equação a velocidade V de referência. Por que a gente toma a maior velocidade? Porque a gente quer que esse índice seja sempre alguma coisa maior ou igual a 1. E aí a gente vai ter o quê? N1 seno de θ1 igual a quem? N2 seno de θ2. Tá? Essa é a condição que tem que ser respeitada
para que eu percorra do ponto A ao ponto B, gastando a menor distância possível. Isso aqui é conhecido popularmente na literatura, isso é conhecido como lei de Snell, tá? A questão aí do triatlo eu usei como motivação, mas esse problema ele aparece em, como eu disse, em acústica, né? Imagina você um som se propagando no ar, de repente ele passa a se propagar em um meio sólido. Ou ótico, por exemplo, quando a luz está se propagando no ar, de repente ela passa por um vidro e vocês devem perceber que sofre uma distorção na imagem. Por quê? Porque exatamente os raios de luz refrataram, tá? Daí o nome refração. Essa é a ideia. Essa é a lei de Snell e ela usa um princípio de minimização, no caso, minimização do tempo que eu gasto de A até B, tá? Como resultado, a gente tem a famigerada lei de refração. Então, no caso da ótica, geralmente a gente considera a velocidade de referência como a velocidade da luz no vácuo, né? Aquela constante C, tá? Que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É isso. Até a próxima, então. Tchau.